Deus abençoe, pessoal. Oh, Deus de poder, Deus santo, digno de toda honra, todo louvor. Yeshua Arabaxarabacaelaie, Orobo Oxananaelaie, Yedocoxiaramacasarabamaná, Odoroemalaie, em nome de Jesus, Sarabá, em nome de Jesus, El Shaddai. Vai à frente, destapando os ouvidos, abrindo o entendimento para quem se prontificou a ouvir esse evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha, então, um mistério, né? Hoje eu já estava me aprontando aqui para vir para o quarto para pregar, né? Aí minha filha, ó, Deus te use, Deus te abençoe, tá? Parece até que eu vou entrar num cruzeiro. E ela já despede para fechar a porta, né? E aí caiu uma plaquinha que eu tenho na porta, né? Eu tenho uma plaquinha escrita assim, ó. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã nasce a alegria. Né? Salmos 30, versículo 5. Aí eu coloco assim na porta, eu mando plastificar, sabe? Eu tenho essa mania de ficar sempre trocando. De tempos em tempos eu troco esse cartazinho aqui. E é claro, a gente, né, não é bobo nem nada. A gente coloca o que a palavra de profecia, coisas boas, né? Como essa aqui, né? Falando que o choro pode persistir uma noite, mas que logo, né, ao raiar do dia, né, chega a alegria, né? Então, é claro, é isso que eu tô falando, né? O próprio Paulo falava o quê? Né? Tudo que for boa, de boa fama, tudo que, né, for do céu, tudo que for bom, pensai. Né? Então a gente vai fazer o quê? Colocar palavras que vai fazer você meditar naquela noite que você chorou muito, naquele tempo. Porque quando fala de noite, né, persistir uma noite, obviamente não é uma noite, gente, tá? Vou ser sincera. Tem muito tempo que eu tô vivendo essas noites, né, de choro, né? Então, vamos botar aí uns 15, 20 anos, já tem uns 19 anos. Então, são de muitos anos, muitas noites de choro, né? Mas aí quando você lê, mas de manhã rompe, né, a alegria, nasce a alegria, obviamente, vai ter um tempo de choro e vai ter um tempo de alegria. Tanto que Eclesiastes capítulo 3 fala, né, que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. E esse tempo a gente tem que respeitar. Aqui no caso, né, o tempo aqui é governado por Deus, que é o Deus Cronos, né, o Deus atemporal, o Deus soberano. Então não tem como você discutir e impor nada e ficar indignado com Deus, né? Muitas vezes está passando uma aprovação e pode sim durar até anos, né? Mas você tem que colocar o quê? Faça igual a mim. Essa plaquinha caiu, eu achei, na mesma hora que ela encostou na plaquinha e caiu, ela nunca cai. Essa plaquinha nunca cai. Ela é bem encaixadinha. E aí ela saiu, aí ela brincou, que Deus te usa, não sei o que, não sei o que. Ela sabe que eu entro aqui com adrenalina, porque eu vivo na base do quê? De um sorteio, né, aleatório da palavra, e ali eu vou ministrar sem saber o que vai ser pregado. Essa não vou falar essa é a brincadeira aqui, não. Essa é o mistério aqui. Eu entro aqui realmente totalmente dependente do Espírito Santo. Então eu venho para cá com certeza muito nervosa, muito insegura, porque isso faz parte do vaso, né? Que ele não é nada, né? Ele está vazio. Deus quer fazer com que você entenda que você não é ninguém. Quem vai te usar, né, a todo vapor é o Espírito Santo. É assim que eu vivo. Eu vivo sempre com essa adrenalina com relação à pregação. Então eu entro aqui já pensando, o que será que eu vou ministrar? Que Deus vai me dar? Então eu nem cheguei a sortear, porque eu tentei entrar, né, num bate-papo durante a semana aí, cutucando a Deus, falando, Senhor, me dá uma palavra, fala alguma coisa, né, vai me preparando. Eu queria saber o tema, o que é que vai ser pregado. Então sempre eu cutuco a Deus durante a semana, mas tem semanas, tem tempos que ele não dá um sinalzinho, sabe? Nem um sonhozinho, nem uma profecia para alguém, nada. Ele me deixa assim no seco, igual hoje.
Aí achei interessante que a gente, né, que está no espírito, conhece os mistérios. Quando minha filha sai, a plaquinha, pá, cai na mesma hora que ela profetiza. Ainda brinquei, levantei a mão, porque ela nunca fala nada. Nunca. Né? Eu só falo assim, minha filha, fica na intercessão lá, ora por mim, eu preciso ser usada, né? De uma forma plena, que não deixa o emocionalismo, não deixa nada, né, da carne, nada que eu venha falar aqui venha a ser da carne, que Deus me use. Eu peço a ela para estar intercedendo, estar em oração. Então é interessante. Aí ela vai dar sacudida lá, né? Cai a plaquinha da porta. E eu falei, na hora eu não entendi o mistério, não. Mas olha que coisa interessante. Aí eu vou abrir a Bíblia. Eu não dei muita confiança, não. Falei, caiu, pendurei na porta e pá, vida que segue. Entrei aqui no meu quarto, me ajoelhei, orei, pedi para Deus me usar. Aí abro aqui. Aí veio João, né? Capítulo 16, né? Do 17 em diante. Aí eu já pensei, aí eu olhei assim, aí o tópico é: a tristeza dos discípulos será transformada em alegria. Aí, olha só que mistério. Quando eu olho o sorteio da palavra, eu nem olhei, né, os versículos abaixo, nada. Eu só foquei no tópico. Aí eu pensei, a tristeza dos discípulos será transformada. Aí eu falei, eu já ouvi isso hoje. Achei engraçado. Aí eu, a Natália, antes de sair, derrubou a plaquinha da porta. Que o choro pode persistir uma noite, mas de manhã nasce, rompe a alegria. Salmos 30, versículo 5. Aí eu fecho a Bíblia, né? Fecho aqui e abro a porta e tiro a plaquinha da porta que eu tinha colocado. E eu pensei, Senhor, quer que eu pregue sobre, né, tempo. Tempo de lamentar, tempo de se alegrar, né? Eclesiastes, né? Acho que é 3 sim. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Aí eu falei, então é nisso que eu vou focar. De repente tem pessoas assim que estão perdendo a esperança. E eu falo, né, com certeza absoluta, sem medo de errar, perde mesmo a esperança, tá? A gente tem que estar sempre ligadinha no céu, tá bom? Mas eu vou ficar aqui em cima dessa plaquinha, tá? Que eu, como eu falei, eu vou até, antes de abrir a testificação, porque eu não vim para testificar a plaquinha, eu nem sabia de plaquinha, eu nem lembrava mais que a plaquinha da porta tinha caído, eu simplesmente falei, vou sortear dentro da Bíblia e vou pregar o que sair. Mas aí, né, o tópico aqui, né, é o mesmo é a mesma situação, que a tristeza do discípulo será transformada. Então todos nós passamos por um tempo. Então eu vou lá em Eclesiastes 3, porque eu comecei a falar, eu vou ler um pouquinho. Retomando aqui, olha, vamos lá, vamos meditar um pouquinho no Eclesiastes, né? Que ele fala assim, há tempo para tudo, né? Então eu falei o tempo que, né, a pessoa perde a esperança, porque ela quer cronometrar aquele tempo de sofrimento. É claro, todos nós esperamos que passe rápido, como essa, né, esse versículo, esse Salmos 30 aqui. A gente pensa, não, o choro pode persistir uma noite. Peraí, que noite? Noite é só ontem que eu, né, me desmanchei de chorar diante de Deus. Mas logo de manhã vai tudo mudar. Gente, não é bem assim. Acontece, né? Acontece muitas vezes de ter um milagre, uma coisa assim repentina. Meu Deus, existe, né? A pessoa lá que tá fazendo, né, ter um diagnóstico de câncer ou qualquer outra enfermidade e Deus cura, Deus tem poder para fazer sumir aquilo ali automaticamente, né? É interessante, eu até é engraçado que hoje eu fiquei muito feliz com a notícia da missionária Susana Paula, eu acho que, não sei se vocês conhecem, mas eu fiquei muito feliz, eu sigo ela no Instagram, eu oro muito pela vida dela, e ela tem anos, muitos anos, se eu não me engano é mais de, gente, eu não sei se é mais de 10 anos ou 18 anos, é muita coisa, que ela está, né, fazendo, como é que é o nome, gente? Hemodiálise. Ela tá com um problema sério e ela, no sangue dela, né, o rins dela não consegue filtrar e tal, limpar o sangue. Então ela tem muitos anos, isso numa fila de um transplante. Então ela comoveu mesmo, né, na rede social, ela pediu ajuda para as pessoas chegarem, né, a pessoas, né, que possa ajudar ela a fazer esse transplante. Eu achei muito engraçado que hoje eu tive essa notícia,
que ela vai ser encaminhada para fazer o transplante. E eu oro, peço muito a Deus. Eu vejo o sofrimento dessa mulher. Eu vejo como ela é usada em cura, em milagres na vida de outras pessoas. Mas ela mesma passa por essa, né, deficiência renal, que ela foi acometida. Eu não lembro, acho que piorou a situação dela na época da Covid, mas ela já tinha outros problemas, eu não sei muito bem a história. Mas eu tô passando para vocês isso porque eu orei muito. E ontem foi o dia até que eu orei muito por ela. E eu choro quando eu vejo os vídeos dela no Instagram. Eu choro. Eu vejo o sofrimento de uma mãe, ela tem uma criança pequena, ela tem um marido, é nova ainda, acho que tem idade até para ser minha filha, se eu não me engano, acho que ela tem seus 36 anos, 35 anos. E hoje eu tive essa, né, feliz notícia, que ela vai fazer o transplante e o marido dela vai ser o doador, né, porque foi compatível com ela e vai doar os rins. Falei, gente, que lindo. Aí fiquei muito feliz, estou feliz com a notícia. Então, mas aí a gente entra nessa situação da Suzana, da missionária Suzana. O que acontece? É uma mulher muito usada, com dons, né? De curar, né? De abençoar outras pessoas. Quantas pessoas com problemas renais que ela fez a imposição de mão, que recebeu cura e vários outros milagres, né? Mas ela mesma tá ali naquela fila, anos após anos, gente. Ela já perdeu até a conta. Eu não sei o tempo, não vou ser sincera, eu não sei, porque ela teve um problema muito sério na Covid, que paralisou os rins dela, né? Mas muitos anos de luta. Se você ouvir o testemunho dela, você fica bobo. Muitos anos de luta. Problema de visão, perdeu já uma visão. E vários outros problemas no pâncreas, enfim. Muito problema. Mas Deus é tão lindo que ele fortalece uma pessoa para que essa pessoa dê fruto. Ele traz a esperança para aquela pessoa todo dia. Não é uma questão de você vai esperar, né, a Deus sem Ele estar te fortalecendo. Não, todo o tempo você vai ter a alegria da consolação, da graça do seu Senhor. Então, lá em Mateus capítulo 5, próprio, né, Deus eles fala, bem-aventurados, felizes os que choram, porque esses serão consolados. Então, felizes, você acha que Deus quer te ver chorando dia após dia, né? Não. Ele quer que você passe, né, por esse choro, por essa tristeza diante de Deus, com esse quebrantamento, né, clamando, orando, pedindo a Deus. Né? O clamor, ele geralmente quando nós falamos eu clamei a Deus, né? É no sentido de adoração, de gratidão, né? A gente clama, mas muitas vezes a pessoa concilia muito com pedição. Eu clamei. Não, você vê, Jeremias clamou, vários outros aqui clamaram, mas Jeremias capítulo Lamentação 3, você vai ver que ele muda o repertório, né? Ele vai mudando o repertório, ele começa indignado, ele começa ficando revoltado e ali ele vê que não tem jeito você contender com o seu Criador. O que acontece? Ele muda o repertório e fala, não, a hora que eu penso, né, como Deus é bom, como Deus, ele traz a alegria no nosso coração quando a gente busca, quando a gente confia, quando a gente espera com paciência no Senhor, ele muda o jeito de pensar e ele acalma e traz paz pro coração dele. E vários outros aqui, né? Que nós vemos que ele muda. Jó mudou, Jó passou por muito perrengue, mas a hora que ele viu que não adianta, vamos acalmar, né? É um tempo, vou orar pelos meus amigos, eu vou orar pelas pessoas que eu amo, eu vou parar de pensar em mim, porque é o meu tempo de levar, né, porretada, é o meu tempo de crescer espiritualmente. Então, o que eu vou fazer? Vou baixar a bola e vou me dedicar a esse tempo que eu estou me santificando, né, para poder ajudar outras pessoas, clamar por outras pessoas, né? Então, é interessante que quando nós cansamos, né, isso que eu tô falando, perder a esperança nunca, nunca. Mas quando nós cansamos de esperar,
O que é cansar? É a hora que você baixa a guarda. Não é cansar e desistir. Eu cansei de esperar, eu vou desistir. Não, você cansou de esperar lamentando, cansou de esperar com indignação, né, contra Deus, contendendo com Deus. Você cansa, Deus vai te dar uma canseira. Quanto mais você se queixar, mais você bater beiço, mais você vai ter uma canseira de Deus. E aí ele vai ficar em silêncio com você. Então o que você tem que fazer? Né? Você vai crescendo espiritualmente com isso, você vai vendo que aquela birra, né, de criança, aquilo ali não vai ajudar. Então você vai mudar o repertório, como Jeremias fez, como Jó fez e vários outros aqui, que o próprio Paulo recebeu a palavrinha, né? A minha graça te basta, Paulo. É quando você está fraco que você está forte. Então, calado, né? Então não tem como. Vai chegar uma hora que você cansa. E nessa canseira que Deus te dá uma canseira, tá? Porque você vai ser visto como uma criança birrenta. E não tem pai que vai abaixar para dialogar com uma criança birrenta. Vai virar as costas e vai deixar ele sapateando. Assim é o nosso Deus, porque é assim que ele vê. Então, o que acontece? Quando eu falo que você tem que esperar com paciência, tá? É você acalmar. É você entender que tem um tempo, né? De que você vai ser usado nesse tempo para interceder pelas pessoas, né? Porque na tua vida, muitas vezes, não vai adiantar mais você ficar pedindo, né? Porque aí você tem que entrar num consenso de que, né, Deus sabe todas as coisas. O tempo de Deus é predominante na tua vida. Você vai ter que falar o que é com o Senhor. Senhor, seja feita a tua vontade, né? Você vai ter que abaixar a guarda. O próprio Naamã, ele também teve né? O orgulho dele por ser, né, quem ele era. Ele contendeu com a vontade de Deus. Né? O profeta chega para ele e fala: olha, não, são 7 mergulhos. Né? Vamos entender que o camarada já não queria mergulhar naquele lugar sujo. Né? O lugar que ele morava tinha, né, rios, lugares maravilhosos. Imagina, eu vou mergulhar na sujeira, nesse lugar. Então ele já não gostou, já quis voltar para casa. Aí vem lá, né, o pobrezinho do servo lá, fala: não, entra, faz, você já tá aqui mesmo, você chegou até aqui, que custa você mergulhar? Você vai embora, você já tá com lepra mesmo, faz o que o profeta tá mandando. Aí quebra o orgulho do cara, o cara aceita o conselho, vai lá 1, 2, 3, 4 mergulhadas. Na 5ª mergulhada ele já falou: não, agora chega, eu vou embora. Não vou fazer papel de palhaço. Imagina, não ter a paciência, né, de entender a vontade de Deus, né, de acatar, de abaixar a bola, de deixar o orgulho, né, de lado e fazer o que Deus está mandando. Aí entra aquele negócio: peraí, vamos voltar. Já tá aqui mesmo. Já mergulhou 5. Que custa você chegar? Mergulhar mais 2 vezes. Né? Não foi o que o profeta falou, são 7 mergulhos. Não são 5. Então, imagina. Então, por isso que eu tô falando. A gente tem que pensar. Qual é a vontade de Deus? Primeiramente, deixa o orgulho de lado. Né? Faça o que Deus está mandando. Não seja impaciente, né? Acate, né? Deus é Deus. Então a gente tem que entender isso. Se ele mandou fazer mergulhar 7, mergulhe 7. Não é 2, nem 3, nem 5. São 7 mergulhos. Ali ele fez, né? Com muita dificuldade, mas fez. E ali ele foi curado. Foi limpo, mas precisou de quê? Né? De um tempo, né? De uma repetição. Então Deus vai trabalhar, gente, com qualquer pessoa no orgulho. Primeiramente, e o orgulho é baixar a guarda, é entender que ele é que conduz, né? É ele que fala para você: você é o vaso, eu sou o oleiro.
Então vá descer até a olaria, que ali eu vou te transformar. Então não adianta você perguntar por quê, né, que ele está fazendo isso. Ele faz o que ele quer com o vaso dele, né, o tempo que ele quer. Então a hora que você entender isso, o que vai acontecer? Você automaticamente vai esperar, vai baixar a guarda. Você não vai mais querer resolver as coisas no braço, na força. Você vai descansar, até porque não tem mais o que você fazer. Agora é você e Deus. É Deus permitindo aquele trabalhar, aquele tratamento. E ali você vai acalmar, porque não tem outra coisa para fazer. Então tem situações que Deus nos entrega, sim, na mão de médicos, né, em situações que não tem como retroceder. Eu vejo aqui pela vida da missionária Suzana Paula, que está vivendo isso desde a época da Covid, que agravou, que está precisando de hemodiálise e está ali lidando, né, com uma situação muito difícil pelo SUS, né, e não consegue o transplante, ela precisa do transplante, mas não consegue. Imagina a situação dela, né? E mesmo com um marido compatível para entregar, doar os rins, ela também não tinha quem fizesse. E aí as pessoas começam na mídia, mas o Faustão fez 8 transplantes em 2 anos. Poxa, por que uma mulher de Deus não consegue esse transplante tendo um doador? Porque Deus não quer. Deus não permitiu que ela conseguisse. E muita oração, ela pedindo na rede social, muitas pessoas têm certeza que estavam em comunhão comigo. Agora tivemos essa boa notícia. Mas levou-se anos a pessoa sofrendo, né? Vive mais tempo no hospital fazendo hemodiálise do que dentro de casa. Então Deus não está preocupado, tá? Muitas vezes a gente vai ser trabalhada nesse orgulho, né? Deus está tratando alguma coisa. Alguma coisa está sendo tratada na vida da missionária Suzana. E assim é com muitos. Não adianta. Deus quer mostrar que Ele está cuidando, que Ele está fortalecendo, que Ele está fazendo você crescer espiritualmente nesse tempo, né? Que você é carente, deficiente, né? Necessita dessa graça. Então não é porque você tem uma unção ou que você cura e Deus te usa como instrumento que aquilo ali pode ser, né? Igual Moisés. Ah, não, eu tenho o cajado, eu vou bater na rocha e pronto, né? Essa rocha vai dar água e acabou. Não é assim que funciona. Não é porque você tem autoridade que você pode usar essa autoridade, né, de uma forma violenta para fazer a tua vontade, no momento que você quer. Não, esse orgulho. Moisés, né, era um homem que fala na Bíblia assim, um homem mais paciente que tinha aqui, né, mais humilde. Ele tinha muitas qualidades, mas eu acho que a humildade é a que predominava, né? Acho que nem era muita paciência, não. Mas a humildade dele, era um homem muito humilde. Mas caiu no quê? Na soberba. Perdeu a paciência, perdeu o autodomínio, né? E aí bateu na rocha que representava o próprio Jesus. Jesus ali era representado através daquela rocha, é que emanava água para o povo israelita. Imagina você pegar e ficar irritado com o povo e bater na rocha, tipo assim, Jesus, toma, pá, quero água. O povo quer água. Por que não está saindo água aqui? Você está batendo em quem? No próprio Deus, em Jesus, né? Que Ele é a água da vida, né? Ele que lava, Ele que purifica. Você pensa num homem como Moisés, né? Muito usado por Deus, mas perdeu a paciência. Foi lá, atingiu a rocha de uma forma que não era para ele dar uma ordem, para dar um comando, né? Falar com a rocha e não bater na rocha que representava o Deus. E aí o que acontece? Não entra, né? Não entra na terra prometida.
Então é muito importante nós entendermos, mesmo as pessoas que têm uma autoridade espiritual, que tem até uma intimidade com Deus, não achar que pode comandar Deus por isso. Nós não podemos, gente, né? Temos que ter esse entendimento. Muitas outras pessoas caíram nesse erro. Por isso que Deus fala, aquele que está de pé, acautele-se para que não caia na soberba, né? Na prepotência, achando que porque Deus o usa, pode simplesmente bater na rocha, que representa o próprio Jesus, né? Então, isso aí vai dar ruim. Então, o que acontece? Nesse tempo de sofrimento, que é um tempo, não é uma noite, como eu falei aqui, pode acontecer, né, que muitas pessoas, né, desavisadas aí, que não conhecem a lei, que são pessoas consideradas frias, aquela que Deus não vomita da boca dele. É fria, não conhece, não obedece a palavra. Aí um dia, né, vai numa igreja ou em uma campanha, né, e lá, de repente, pode se levantar de uma cadeira de roda, pode receber uma cura dessa, né? E ser curado numa noite? Pode. Passar na sua frente? Pode. Muitas vezes passar na frente de uma missionária, né? Igual a Susana Paula? Pode sim. E é até ela mesmo ser, né, a autoridade ali que entrega aquela cura, ser autoridade ali na vida daquela pessoa para curar, para libertar aquela pessoa, e ela mesma se continuar sendo acometida de uma enfermidade. Então isso aí é o que não tem como. Eu falo para vocês, não tem como. Você vê, hoje eu tô pregando deitada por causa de um problema de coluna sério. Então o que acontece? Tem vizinho meu aí que vem aqui pedir oração para coluna. Tem vizinho que chega e fala, eu tô com um problema sério, nervo ciático, não tô conseguindo nem dirigir, não sei o quê. Aí eu penso assim, meu Deus, que ironia. Eu vou ter que orar pelo nervo ciático desse camarada? Eu vou ter que orar e repreender, né, a coluna travada dele? Mas e eu, Senhor? Eu também tô na fila. Tem hora que você pensa, meu Deus, que coisa estranha. Um vizinho falar que tem um problema sério, né, de coluna, e eu pensar, poxa, mas e eu fico aonde? Então você começa a ter achar que você, né, tem que estar em primeira mão, a sua cura tem que vir primeiro, e aí acontece o quê? Não vou orar mais, faz igual na mãe, eu não vou mergulhar mais, chega, já me humilhei, não vou fazer mais. Então aí entra a soberba, cuidado. Então, porque você vê, eu ainda não entrei nenhuma nem na outra, né? E tô aqui falando, porque eu também quero entender para mim, né? Por que Deus muitas vezes perde a paciência com um homem ou com uma mulher de Deus, né? E muitas vezes ele cura uma pessoa que né? Chegou ontem dentro da igreja. E você que tem 20, 30 anos passando por aquilo e não recebe uma cura, um milagre. Né? Porque você está numa fase de crescimento. Aquela pessoa ainda é fria. A única pessoa que Deus não suporta é o morno. Esse ele diz que vai vomitar da boca dele, não tem como, tá? Que é aquele crente meia boca. Aí não tem jeito. Mas eu estou falando, ou você é frio ou é quente. Quando você é quente, tá? Você tá na época, assim, o cara que é quente, o cara que tá mesmo na fé, ele vai passar, né, por sofrimento, tá? Vai passar pelo arado. Porque não tem como você crescer espiritualmente, ser um cara quente, se você não está sendo trabalhado, se você não está sendo peneirado por Satanás. Não tem como, porque Deus, ele quer conhecer você, né, a hora que a tora está torando. Ele quer conhecer você no seu limite. Então não tem jeito. O crescimento é necessário, muitas vezes, passar por um tempo de choro, de lamento, tá? Não é fácil. Agora, o cara que é frio, que não conhece a Deus, ele não incomoda a Deus. Então, para Deus começar um tratamento, muitas vezes ele entrega uma cura até antes dessa pessoa ter um comprometimento com a palavra ou realmente acatar os preceitos de Deus, né? Porque ele fala
Eu nem sei se é João 14 ou 15, não sei. Eu não sei onde que tá, mas ele fala: aqueles que me amam obedecem a minha mensagem e será amado pelo meu Pai, né? Então, essa pessoa, ela ainda não ama porque ela não obedece, né? Então, para estimular uma fé, para que essa pessoa venha conhecer a palavra e venha amá-lo obedecendo esses preceitos, precisa primeiro, muitas vezes, até receber um milagre instantâneo, né? Alguma coisa que aumente, que faça com que ela, né, tenha uma fé crescente. Então, muitas vezes, Deus trata assim com as pessoas que estão chegando agora. E essas pessoas podem passar na frente de muitos. Mas é óbvio que aquilo ali não fica só ali, né? Aquilo é uma isca que Deus atrai aquelas pessoas, né? No caso, essas pessoas não o conhecem ainda. Então, ele tem uma paciência. Mas dentro da igreja, ou você tá fora da igreja, é frio. Chegou agora, continua frio, vai ser aquecido ainda, né? E tem o quente, que ele está em crescimento, ele tem maturidade espiritual, né? Ele tem, já está entendendo o que é paciência no sofrimento, o que é esperar com alegria, esperar com paciência, com bom ânimo, né? Ter essa esperança que Deus quer de qualquer crente que está sendo, né, tratado. E tem o morno, que Deus vai vomitar, porque esse não tem, Deus não tem interesse. É a pessoa sem vergonha, pessoa que conhece a Deus, que não quer compromisso com Deus, ele quer continuar se fingindo, né, se fazendo, né, de filho de Deus, mas não é. Olha, eu falo para vocês, Deus, quando ele fala vomitar-te-ei da minha boca, pensa, é uma coisa que dá repulsa, que já esteve com ele, né? Mas o recusou. E quando Deus fala, eu vou lançar fora, pensa, você vai ser lançado fora, né? Deus vai desistir de você. Deus vai te entregar, né, na mão de Satanás. Não mais para ser peneirado, mas para ser ludibriado e enganado, né, pelo pai da mentira, aquele que pega uma verdade e trabalha em cima dela. Aí ele vai te entregar uma meia-verdade. Ele vai suplementar a verdade, que é muito pior. Você vai ser enganado, você vai ser engodado. Vai achar que está no aprisco, mas não está. Tá? Aí o que acontece? Uma ovelha fora do aprisco é dilacerada. O leão espera a ovelha se afastar do aprisco para, né, atacar. Então Satanás é assim. Só que você vai ser enganado por quê? Você vai achar que está no aprisco, que tem cobertura espiritual, mas não está. Satanás está lá fora. Então está esperando você sair do corpo de Cristo. E, mas eu estou ceando. Mas eu estou indo na igreja. Isso não quer dizer nada para Deus. Se você não obedece a Deus, você é mono. Se é mono, Deus vomita. Se vomita, Satanás vai recolher, vai pegar. E vai te escravizar de novo, né? Mas enfim, eu estou falando, mas eu abri Eclesiastes, né, gente? E eu nem li. Misericórdia. Então, ele está falando aqui, que depois eu vou ouvir esse áudio e vou tentar, né, entender o que Deus está falando, porque agora eu também não estou sabendo, tá? Não estou sabendo aonde Deus quer chegar com tudo isso. Mas olha só, quando eu abro aqui, eu lembro de Eclesiastes 3, porque eu estou falando de tempo, né? Porque essa palavrinha solta aqui, ela é gostosinha, né? É tão boa que a gente põe até na porta. Mas isso não funciona. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã nasce. Gente, não é assim. Eu posso passar a noite, a madrugada inteira chorando. E de manhã forçar uma alegria mentirosa, tá? E aí bota um som e louva e canta e finge, mas por dentro tá indignada com Deus. Por dentro você tá destruído. Essa indignação, tá? Muitas vezes ela não vai ser vista por todos, igual no caso de Moisés, que ele foi lá, bateu na rocha. Espancou a rocha, não. Muitas vezes você nem vai ter essa atitude, tá? Mas dentro de você já perdeu a vontade de orar, você já não tem mais essa esperança que a alegria vai voltar para você. Você já está indignada com Deus há muito tempo. Você acha que Deus já está te fazendo de bobo, igual Naamã, né? Que falou, não vou me sujeitar a isso. Lá dentro Deus já está fazendo uma leitura, né? Ele está vendo todo o seu pensar, o porquê,
né? Muitas vezes você até vai na igreja, bate palma e canta, aquela coisa morta, sabe? Você. E tem as pessoas também que nem tem uma manifestação. Aquela, né? Aquela manifestação pentecostal. Tem. A minha filha é uma, que ela vai na igreja, ela fica quietinha. Mas eu sei quem ela é no mundo espiritual. Então isso aí não leva você a avaliar quem está cheio e quem está vazio. Vou falar para você, não. Deus usa de uma forma única. Cada pessoa tem o seu estilo, tem seu jeito, tem a sua unção. Eu sou a mulher do cabuletê, a mulher da panderola, a mulher de, né? Aleluia, glória a Deus. Mas tem uns que não, mas Deus usa daquele jeito, né? Então, a minha filha, ela vai pro quarto dela meia-noite, vai tocar a flauta dela, vai adorar e pá, cada um na sua. Eu vou pro meu quarto, eu vou tocar meu cabuletê, vou tocar terror no Satanás e vou... Cada um tem o seu jeito. Mas aquela pessoa que finge, né, tá tudo bem, e lindo, maravilhoso, mas dentro dela, ela tá achando que Deus, né, abandonou, achando que Deus, né, tá querendo que ela seja humilhada, que Deus não é mais com ela. Ela já está indignada, só que não sai pela boca. Não é igual Jeremias. Olha, é preferível dar uma de Jeremias, vou ser sincera, lá no capítulo 2, no capítulo 3, tá? E depois você entender, porque aí você tá questionando a Deus. E não é errado você questionar a Deus. O que é errado é você duvidar de Deus no seu íntimo. Porque vai haver uma leitura, tá? E a hora que Deus olhar pro seu interior e ver que azedou, pode ter certeza, ele não vai te avisar. Sabe por que ele não vai te avisar? Porque você não está questionando. Você só está indignado, mas não, tem medo, não tem coragem de chegar e botar para fora a sua indignação. Então você é o quê? Uma pessoa que ela está indignada com a outra e não fala, né? Não senta e não coloca, né, na mesa o que é que está acontecendo, não expõe o ressentimento, porque que ela é uma pessoa falsa, né? É uma pessoa fingida. Deus não vai falar com uma pessoa fingida e falsa. Só que ele também não vai te avisar, não. Ele vai deixar você achar que está enganando ele. Na verdade, você está se enganando e está sendo enganado por Satanás. Achando que Deus é contigo e que você está se vitimizando e Deus vai ter peninha de você. Não vai. Toda criança que é pirracenta, que faz manha, que bate pé, você pode ter certeza. Não, o pai que sabe educar um filho desse, ele não vai abaixar para conversar e passar na mão na cabeça de uma criança dessa. Tá? Ele vai ignorá-la. Assim é Deus. Se você que é pai e mãe sabe educar seus filhos, imagina o pai dos pais, né? Não vai funcionar. Então, gente, olha, eu vou voltar para cá, senão eu vou me perder. Ó, Eclesiastes 3, que eu nem li, né? Vamos lá. Há tempo para tudo, né? Então, ó, para tudo há uma ocasião certa. Há tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Então, é um propósito, tá? É um propósito que Deus tem na sua vida. Então, a gente tem que respeitar o tempo de Deus, ó. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar, e aí vai. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar, aí vem, e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedra e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Né? Então eu vou ficar nesse versículo 3, né? Que fala tempo, não, é o versículo 4. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Então é esse tempo que eu quero que vocês entendam, né? Que nós temos para crescer. O tempo que você está chorando, pranteando, lamentando, né? É um tempo que tem que ser usado para você crescer espiritualmente, tá? Então vai chegar uma hora, se você lamentar, só lamentar,
esse tempo e não buscar fazer nada, você não entender que aquilo ali é para o seu crescimento espiritual e que ali você tem que ajudar e orar e buscar por outras pessoas, porque naquele momento Deus vai estar trabalhando na sua família, na sua casa, ou no seu ministério, ou na sua saúde, ou na sua vida. É o tempo que você está doando, né, a outras pessoas, o seu tempo de oração. É assim que tem que ser, tá? Mas se você não faz isso, fica só lamentando, vai demorar mais esse tratamento, tá? Eu tô falando para você que vai demorar. Então vamos mudar o repertório igual o Jeremias, não fica nessa, tá bom? Então isso aqui é muito bom para colocar numa porta, né? Salmos 35, né? Porque você quer profetizar que vai chegar logo, mas vai depender de você, como você está recebendo o tratamento de Deus. Com paciência, com resignação, né? Isso é muito importante. Com esperança, esperar com paciência. Porque a esperança, a pessoa fala, tô esperando, mas tem que ter a paciência, né? A paciência, que é um dos atributos do amor, né? Tá quebrando tudo dentro de casa, tá gritando com a mulher, tá gritando com os filhos, tá sem paciência, ao ponto de você estar fazendo com que outras pessoas percam até a paciência com você. Você é fazedor de inferno. Você tira a paz aonde você chega, ou é dentro da igreja, ou é dentro de casa, ou é no trabalho. Você é fazedor de inferno, porque você não tem paciência com o que você está passando. E você quer que todos tenham paciência com você, né? Então você começa a tirar a paz das pessoas à sua volta, porque você acha que todo mundo tem que estar chorando com você, todo mundo tem que estar sofrendo porque você está sofrendo. E não é assim que a banda toca. E Deus vai entender aquilo ali como bater na rocha. Não bata na rocha. A água não vai sair com a força dos seus braços, tá? Converse com a rocha. Fale com a rocha. Porque quando você faz isso, mas é com a minha esposa. Chego dentro de casa, eu tô passando por uma enfermidade, e chega dentro de casa e quebra tudo. Eu vejo ela no celular, eu vejo ela conversando com o vizinho, eu não tenho paciência. É bater na rocha, né? É se vitimizar, achando que Deus vai olhar, tadinho, ele tá sofrendo, ninguém tá passando por isso. Deus não vai. Por isso que ele fala, bem-aventurados que choram, porque esses serão consolados pelo Espírito Santo. Não é consolar, né, no médico, no gabinete do pastor, ou no quarto com a sua esposa. Não, você não vai ser consolado por mamãe, nem papai, nem ninguém. Você vai ser consolado, tá? Por Deus. Esses serão consolados. Então você vai ter o privilégio de receber a graça, de estar sendo consolado, estar recebendo força do seu Criador. Por isso que ele fala, felizes os que choram. Porque, poxa vida, bem-aventurado, porque você vai ter uma intimidade com o seu Senhor. Você vai crescer, você vai ter consolo a partir da hora que você entrar no seu quarto, sozinho, se ajoelhar, né? Eu não falo nem numa posição, né? Muitas vezes a pessoa nem pode se ajoelhar. Mas eu tô falando de uma forma, né? De reverência. Buscar o Senhor com um coração sincero. E aí ele vai se manifestar a você. E vai te consolar naquele sofrimento. Você não vai estar sozinho no sofrimento. Mas não queira dividir o seu peso com os outros. Não queira botar peso nas costas de ninguém. Porque ninguém tem culpa do seu sofrimento. Ninguém é obrigado a carregar, né? Porque isso aí é com você. Borogodó é com você. Você que Deus está chamando para tratar. Deus está chamando você para crescer espiritualmente, para conhecê-lo, né? E aí é necessário você acalmar. Porque vai ter um tempo de choro, mas vai haver também o trabalhar de Deus nesse tempo, o consolo de Deus, né? Aí você vai conhecer a Deus nesse tempo. Então, feliz o homem que tem esse privilégio, viu? Então, gente, aí eu vou voltar para cá para finalizar. João 16 foi o que eu sorteei quando eu entrei no quarto, né? Que eu falei assim, eu falo não sei o que eu vou pregar. Aí eu entrei na plaquinha que eu lembrei que caiu
E eu falei, pô, esse tópico tá muito esse mistério aí. Eu falei, a tristeza dos discípulos será transformada em alegria. Então vamos lá, porque eu nem lembro o que está escrito aqui não, gente, ó. Aí fala aqui do 17 em diante, vamos ler. Alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão, e um pouco mais e me verão de novo. E por que vou para o Pai? Né? Ele questionou. E por que vou para o Pai? Né? E perguntaram. O que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. Né? Então Deus, o certo era chegar aqui e ler o 16 para a gente entender mais, sabe? Eu vou até voltar rapidinho aqui, vamos ler tudo, porque é interessante esse questionamento que ele não entende. E eu até comentei do questionamento, né? Não é errado você questionar, mas para você ter esse questionário respondido, você tem que ser humilde. Você não pode contender com o seu Criador, você tem somente que conversar, esperar a resposta, tá? Porque quando Deus fica muito em silêncio é porque ele não está se agradando do seu interior. Lá dentro, muitas vezes você não está literalmente espancando a rocha, mas você está lá, né, criando uma situação para ser para ser vítima, né? Então é tão triste. A pessoa ela quer ser consolada por pessoas que estão à sua volta. Deus vai deixar você de lado. Você não vai ter o consolo do Espírito Santo. Ah, quero ser consolado pelo meu médico, pelos meus vizinhos. Todo mundo tem que te babazar. Todo mundo tem que bater continência para você. Não é assim que funciona. Olha, ter o consolo do Espírito Santo é a melhor coisa que tem. Ninguém pode suprir essa lacuna que fica no peito de uma pessoa indignada, a não ser o seu Criador. Enfim, vamos ler o 16? Vou começar aqui do princípiozinho, porque surgem outras conversações, Deus usa de forma diferente, né? Ó, eu lhes tenho dito tudo isso para que vocês não venham tropeçar. Ele começa aqui, né? No versículo 1, 16. Vocês serão expulsos das sinagogas, de fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas, porque não conheceram nem o Pai, nem a mim. Estou lhes dizendo isso para que, quando chegar a hora, lembre-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Tá, então aqui ele está tendo uma advertência, uma recomendação. Ó, não fica chateado, porque tudo isso vai te suceder. Tá? Até então, né, eu estou com vocês, eu não tinha necessidade de falar, mas agora eu estou indo para o Pai. E aí, eu só estou falando que você vai passar por tempo de sofrimento, né? Mas isso tudo vai ser transformado. Até muitas vezes, naquele momento de sofrimento, você vai estar recebendo um consolo, porque eu vou, mas eu vou deixar o Espírito Santo com vocês para, né, te consolar, para te ajudar. Enfim, ele já estava sabendo, né, ele já estava avisando que ele ia. Então os discípulos, engraçado, aqueles não entendiam bulufa. O que ele está falando, né? O que ele está falando, que ele vai, né? Que tanto que eles perguntaram assim, e perguntaram, o que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo, né? Aí ele volta aqui, ó. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Aí ele fala assim, agora que eu vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais. Porque falei essas coisas. O coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Que aí no caso é o Espírito Santo. Então eles precisavam, né, de ter essa experiência com um Consolador. É muito fácil você ter Jesus ali de carne e osso, você ali ser discipulado pelo Mestre. Paulo não teve esse privilégio, né?
e foi pau de dar em doido. Não teve o privilégio de andar com Jesus, mas teve o privilégio de conhecer, né? De ouvir, né? De acatar o que o Espírito Santo de Deus falava com ele. Em todo momento, em toda a prova que ele passou. Aí ela falou, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo, que no caso é o Espírito Santo de Deus que convence, não é a Leila, não é Paulo, não é ninguém. O Espírito Santo de Deus convence todos. Do pecado, porque os homens não creem em mim, né? Então ele fala, quando ele vier, o Espírito convencerá o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim, né? Vai convencer a pessoa que ela está em pecado, que ela está errada, né? Porque as pessoas não creem em Deus. Então ele já estava explicando, vai ter dificuldade de adentrar o coração dessas pessoas. Sozinho vocês não conseguem, mas se vocês se encherem do Espírito, vocês vão conseguir ter esse espírito de persuasão, de convencimento, né? E isso vai transmitir para aquela pessoa que está em pecado e ela vai se converter a mim. Da justiça, porque vou para o Pai. E vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então, te deu uma autoridade sobre os principados e a potestade, sobre Satanás e seus demônios. E ele fala, agora sim, vai vir a justiça, né? Você vai ter o quê? Você vai ser justificado pelo meu sangue. E ali você vai ter uma autoridade no mundo espiritual. Aí ele fala aqui, tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Então tem coisas que não vai ser revelado, né, em Jerusalém Santo. Eu falei, não vou nem falar, né? Se eu ficar falando muito, né? Porque já era difícil passar isso para eles. Estou indo embora, mas vocês vão ficar com o Consolador. Vai passar por época de perseguição, de sofrimento? Claro, a gente está falando isso desde aquela época até agora, até o fim dos tempos. Né? Jesus, ele deixa bem claro que nós vamos passar por perseguições, mas ele fala, se eu passei por perseguição, se eu venci o mundo, você também vai vencer. Então não esquenta a tua cabeça, né? Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Então não adianta, tem coisa que Deus não vai falar. Agora, é engraçado, eu tô lendo aqui, tá surgindo outra forma de entender, né? Porque eu resolvi ler o 16 inteiro, não só o que eu sorteei. Né? Então tem coisas que se a gente parar e pensar para colocar para nossa vida esse versículo 12, você vai ver que Deus fala assim, tem coisa, filhinho, não posso te contar o final da história. Só aguenta o sofrimento. Aguenta a chicotada glorificando. Converse comigo. Não se revolte contra mim quando você estiver sendo tratado. Porque tem coisas que ainda, né, você tem que saber, mas não está no tempo. Você não vai suportar. Você não vai entender o porquê que você está passando por isso. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. O Espírito Santo de Deus é a melhor companhia que o homem pode ter. Porque ele vai te dar força, ele vai te consolar, né? Como Mateus 5, que eu, né, só lembrei aqui, né? Bem-aventurados que choram, porque serão o quê? Consolados. Então vai ser consolado, vai te falar a verdade, não vai mentir para você, não vai deixar você ser enganado. Enfim, vamos finalizando aqui nessa leitura, que nem era para estar lendo isso tudo não, mas eu acho que nunca se perde tempo lendo Bíblia, né? Aí ele fala aqui, 13, mas quando o Espírito da verdade vier, tá? Então vamos pensar, vamos tentar encaixar nessa situação de tempo de sofrimento. Tá? Ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Então vamos colocar dentro desse princípio que é o tempo que desgasta uma pessoa. Tudo o que você precisar, qualquer tipo de sofrimento,
Que aqui no caso eles estavam sendo advertidos de um sofrimento, né, de renúncia, de pregar o evangelho, de perseguição, enfim, não importa, tá? Mas eu tô falando de um sofrimento particular, de um tratamento particular, é um arado com aquela pessoa. E Deus fala para você, né, glorificar Ele nas provas, tá? E aí ele ensina os discípulos aqui. Olha, busque o que o Espírito Santo de Deus, eu vou, mas o Espírito Santo de Deus, o Consolador, não vai. Ele vai ficar aqui com vocês. Confia, você não vai estar tateando, você não vai precisar estar em contato comigo, né, fisicamente. Agora você vai ser trabalhado na fé. E essa fé, ela é mais difícil, né? Porque a fé de Paulo foi mais difícil do que a de Pedro. Porque Paulo não andou com Jesus, Pedro andou com Jesus. A situação é bem outra, né? Você ter o seu mestre ali do teu lado, coladinho com você, ao ponto de você nem precisar jejuar, porque, poxa, o Emanuel tá ali com você. Deus conosco. Fácil. A hora que ele fala, não, agora eu tô indo, tô entregando para você essa missão, e vai ter um consolador. Só que você não vai ver esse consolador. Você vai sentir, você vai buscar, você vai crescer nele. Para ele se manifestar em você, você vai precisar crescer. Então foi um tempo de crescimento, tá? Então é aquele negócio. Eu não tenho que ver para crer. Eu tenho que crer para ver. Então aí entraria uma outra situação. E ali ia se formando várias igrejas, não só Pedro, né? Várias igrejas, através de Pedro, para que as pessoas entendessem que ia ter a mesma unção, ia ter o mesmo consolo, estaria debaixo da mesma graça. Aquelas pessoas que realmente crescem, tá? Então isso era um crescimento, ó. Tenho ainda, tá, eu vou voltar, senão eu fico toda a vida falando a mesma coisa, tá? E me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Olha que interessante, você vai ter o que, né? O que ele fala assim, ó, e me glorificará, ó, porque receberá do que é meu e vai se tornar conhecido a você. E você vai glorificar Deus como? Na prova, né? Tanto que ele fala, né? Olha, você não pode se sentar, você não pode escolher o lado que você quer sentar, se é a minha direita, se é a minha esquerda. Mas será que você pode tomar do cálice que eu vou tomar? Perguntou. Aí eles falam, podemos. Aí Jesus falou, pode sim. É verdade, vocês podem. Tipo assim, será que você quer mesmo tomar desse cálice? Você pode até não escolher o lugar para se assentar, né? Igual a mãe pediu lá, não pode deixar, não sei o quê. Meu filho sentar à sua direita, não, no seu reino. Não. Mas pode. O meu cálice, eles podem, só não sei se eles vão suportar. Então, tomar desse cálice não é brinquedo, não. Ó, ele me glorificará. Na prova, tá? No sofrimento, ó. Porque ele vai receber do que é meu. E receber do que é de Deus não é brincadeira. Ó, vai receber do que é dele. Receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso, eu lhe disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Então, cada um vai suplementar o outro, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Para você ter o Pai, você tem que aceitar Jesus. Para você ter o Espírito Santo, né? Você tem que estar conectado com esses três, com esses dois, Pai e Filho. Aí você tem o Espírito Santo. Não tem como deslinkar isso. Não tem como se separar. Aí vamos lá, vamos ler mais um pouquinho, né? Aí tá. Aí ele fala aqui, mais um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Aí confundiu, né? Aí confundiu a mente aqui, bugou a mente do povo. Ele fala aqui, aí vem o tópico, que isso aqui não era sorteio não, gente, eu que cismei de ler. O sorteio começa agora. O sorteio, que no caso não era sorteio, era testificação, enfim.
Aí vem a tristeza dos discípulos será transformada em alegria. Mas ficou ecoando na mente dos discípulos isso aqui. Mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. Como assim? Aí vem, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros. O que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão. E um pouco mais e me verão de novo. E porque vou para o Pai? Entendeu nada, né? Aí vem aqui, e perguntaram, o que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. Então não tinha o quê? Uma experiência, né? Não tinha. Então ele fala aqui, Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso, pelo que lhes disse. Vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei mais um pouco e não me verão, um pouco mais e verão de novo, me verão de novo? Digo-lhe que certamente vocês chorarão, se lamentarão, mas o mundo se alegrará. É claro, a gente está falando, né, de um fim, né, que o amor de muitos se esfriaria, que nós seríamos perseguidos, mas a gente está colocando no seu particular, no seu pessoal, né? Então, dentro da tua casa, muitos não vão estar passando pelo que você está passando. Vão ter pessoas festejando, brincando, rindo, se alegrando, mas Deus quer que você busque o Consolador. Para você ver Deus se manifesta na tua vida. Para você ser consolado pelo Espírito Santo. Né? Não querendo esse consolo das pessoas que estão próximas a você. Então Deus está te separando. Porque Deus quer que você creia nele, confie nele, busque a ele. Não confie em pessoas. Até porque o amor de muitos vão se esfriar nos últimos dias. Isso não é só para um tempo de evangelismo, né? Não é o fim dos tempos. Isso é dentro da tua casa, isso é dentro da tua igreja, isso é no seu convívio, é junto das pessoas que você ama. Deus vai permitir. Muitas pessoas até virar as costas, porque Deus quer ver você, quem é você, na sua solidão, no seu quarto. Se você necessita, né, dessa aproximação, né, desse consolo do ser humano, das pessoas. Gente, Deus, ele é ciumento. Não é que é errado você ter esse consolo, mas não buscá-lo, não desejá-lo, não se vitimizar, tá? Então Deus, ele vai ficar nervoso quando você faz isso. É como se você não entendesse que Deus está ali, tanto que ele fala aqui, mais um pouco e já não me verão. É um pouco mais e me verão de novo. É óbvio, Deus vai voltar, mas não é nesse sentido, tá? Não é nesse sentido que a gente tem que entender. Jesus sai de cena, né? De uma forma carnal. Volta para o Pai. Deixa o Consolador. Quando você busca o Espírito Santo, você se aproxima de Deus e você vê Deus manifesto na sua vida. Através de cura, de milagre, de tantas coisas maravilhosas, né? Que Deus nos proporciona e vê Jesus Cristo ali. Então você vai vê-lo. E os discípulos não tinham essa experiência. Paulo viu Jesus, sentiu Jesus, ouviu Jesus, né? Estevão teve uma visão aberta, viu Jesus. Muitos iam ver sem tocá-lo, por causa de uma fé, né? Então vamos fechar aqui, né? Aí tá, vocês estão perguntando, tal, não sei o quê. Aí ele fala, mais um pouco e não me verão, tal. Digo-lhe que certamente vocês chorarão e se lamentarão. Então vamos entender o que eu falei. Mas o mundo se alegrará. Então vamos colocar isso, o mundo, pessoas que estão no mundo. Lá em Mateus capítulo 10, do 34 diante, que eu sempre enfatizo aqui. Jesus não veio trazer paz ao mundo, mas sim a espada. Não é isso? A espada. Então, peraí, não veio trazer paz ao mundo, mas para você ele veio trazer paz. Então, aquelas pessoas que estão ali, muitas vezes rindo, brincando, festejando, enquanto você está
passando por tribulação, está com a saúde deficiente, está chorando no seu quarto, e vendo festa, e vendo brincadeira, e risaiada, e não sei o que, e perturbação. Não se preocupe com isso. Porque o dia que, isso que eu tô falando, ore por eles, ore por essas pessoas que Satanás está usando. Sua briga não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra os principados e a potestade. Lá em Efésios 6. Por que Deus fala isso? Porque você pode querer descontar nas pessoas que não estão, né, junto com você no seu sofrimento. E geralmente, o próprio Salomão escreveu isso, né, que, puxa vida, a alegria de uma pessoa quando você está passando por uma tribulação, uma tristeza, é como jogar sal na ferida. É insuportável. Mas Deus vai te dar força para suportar e ainda orar para essas pessoas que estão te perseguindo. Você não está bem. Mas aí Deus vai te dar força para viver isso, ao ponto das pessoas olharem Jesus na sua vida. Você ser carta viva de Cristo e falar, cara, que força é essa que essa pessoa tem? Então Deus, e aquela pessoa, quando ela passa por uma tribulação, as pessoas do mundo, ela não tem paz. Você quer esculhar com essas pessoas? Espera aí, eu não tenho paz porque você não tem Jesus. Se você tem paz numa enfermidade, numa tribulação, aí sim, você mostra para o mundo a sua candeia. Você mostra a luz do Espírito Santo. É isso que Deus quer, trazer a luz do Espírito Santo. As pessoas têm que ver Jesus na tua vida. Você não pode temer, tá? Aí ele vem aqui, ó. A mulher que está dando à luz sente dores porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo um menino. Então ele deixa essa, né, pra gente pensar. Tudo tem um tempo, gente. Tempo de agonia, o tempo de esperar uma criança se formar no ventre, né? De gerar aquela criança, de conceber aquela criança. Depois, pô, você esquece. Pensa, você fala, nossa, tão bom. Se você esquece daquele tempo de sofrimento. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês. Mas eu os verei outra vez. Olha só, hein? Eu vou te ver. Claro que ele está falando de uma forma, né? É literal mesmo. Ele vai te ver. Você vai até ele. Ó. Mas aí a gente está entendendo, né? Também que eles não estavam entendendo o mistério do Espírito Santo, né? Que eles iam ter mais até poder, ia fazer mais feitos do que o próprio Jesus. E ali Jesus ia estar manifesto todo dia na vida dos discípulos. Quanto mais se santificasse, mais eles iam ter Jesus. Então, dessa forma, nós temos que ver até a chegada de Jesus. Então, não estou falando de uma escatologia. Eu não estou falando de coisas que ainda está para se cumprir. Eu estou colocando isso na sua vida. Você pode ver Jesus toda hora. Gente, é muito bom ver Jesus. Olha, quando minha filha sai daqui, que Deus te usa, vai brincando, levanta a mão, ela não é muito disso. E a plaquinha cai, não entendo o mistério, de repente Deus testifica na Bíblia. E aí eu vou, poxa, isso é ver Jesus, cara. E várias outras formas de ver Jesus. Olha, se eu fosse contar toda hora que eu visse Jesus na minha vida, vocês iam ficar horrorizados. Eu vejo Jesus. É bom saber que ele está aqui. Aí sim. Você não tem medo da doença, você não tem medo da morte, você não tem medo de nada. Você descansa. Deixa Deus tratar. Deus vai te dar suporte, vai te trazer paz. E o mundo não tem isso que ele vai te dar, tá? O mundo não tem isso. Ó, assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês. Mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão e ninguém lhes tirará essa alegria. Ninguém vai tirar a sua alegria. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Eu queria fechar, né? Porque eu tenho mania de ler não acaba não. Ó, embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas lhe falarei abertamente a respeito do meu Pai. Nesse dia vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês,
pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo, agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então os discípulos de Jesus disseram: agora estás falando claramente, e não por figuras. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas, e nem precisa que te façam perguntas. Por isso cremos que vieste de Deus. Respondeu Jesus: agora vocês crerem? Não, agora vocês creem? Aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Então até o próprio Jesus, ele deixa bem claro, né? Que ele foi abandonado. E aí você vai ter que, né, tomar desse cálice. Vai ser abandonado por família, por filho, por esposo, por esposa. Vai ser abandonado por pai, por mãe. Vai ser abandonado. E aquele que amar mais o seu pai, mais a sua mãe. Deus veio para colocar sogra contra nora, filho contra pai, marido contra esposa. Infelizmente, o mundo não vai aceitar essa verdade, tá? E vai incomodar, sua luz vai incomodar as trevas. Então você vai passar por toda essa tribulação dando glória a Deus, né? Por isso que ele fala: agora vocês creem, mas vai aproximar uma hora, né? E essa hora já chegou que você vai ser espalhado. Vocês serão espalhados, olha só, os satanás vão espalhar e vai permitir, Deus vai permitir, né? Que Satanás entrasse ali no meio dos discípulos, né? E naquele momento de sofrimento, a hora que, né, Jesus gostaria tanto que eles estivessem, imagina, né? Mas Jesus já estava sendo preparado que ia ser abandonado. Então não tem angústia pior mesmo do que você estar sofrendo e não ter ninguém do teu lado. Você está sofrendo e vê que ninguém está, e você entende que essas pessoas também têm que sofrer junto com você. Não, não tem. Jesus já deixou esse legado aqui. Essa experiência de solidão no sofrimento, para que você entenda que você vai passar por isso, tá? Aí, ó, eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, a paz entrando. Ter paz, né? Não adianta atacar a rocha. Ó, nesse mundo vocês terão aflições, tá? Contudo, tenha o quê? Bom ânimo. Eu venci o mundo. Então você vai ter aflição. E aí Deus vai te sustentar na prova, nessa aflição. Tanto que ele, quando ele fala aqui nesse versículo 32, né? Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. É só isso que ele quer que você fale. Só isso que ele quer que você confesse, tá? Esse é o recado aí de hoje, né? Que Deus deu, não sei, eu vou sortear mais alguma coisa, mas eu acho que já fechou, né, gente? 1h12, eu acho que não tem mais nada para Deus falar aqui, não. Vigia essa idolatria, né? Querendo amigos, né? Visitas, presentinho, força de pessoas, né? Que Deus, na verdade, ele só quer que você busque essa força dele. Enfim, né? A mensagem aí foi andando por esse caminho. E a gente está entendendo que a gente não pode, né, querer se sentir amado. E é um tempo que muitas vezes Deus permite, o próprio Pai permitiu que Jesus fosse abandonado pelos discípulos. Imagina, né? Não é fácil. No sofrimento, não pensa que foi fácil para Jesus. Todos o abandonaram, todos os abandonaram. Então, com a gente também acontece muito isso. Tá? Triste saber que muitas vezes uma pessoa que você ama não tá com você naquela situação, né? Quantas esposas abandonam seus maridos ou vice-versa porque adoeceu, né? Ficou enferma, não ficou com ela até o fim. Não é fácil, isso. Deus permite, viu? Acontecer esse tipo de coisa. Amigos, né? Que muitas vezes participavam com você de banquetes, quando você adoece, não aparece para te visitar. Cadê aquela comunhão, aquela amizade? Isso só acontece. Por que acontece? Porque Deus está tratando com você, não é com seus amigos. Não são com seus amigos. É com você que Deus está tratando. Ele que afasta
essas pessoas, né? Para trabalhar no seu crescimento espiritual. Amém? Então é isso aí. Fechou? Tá? Fica na paz, todos vocês. Quem for receber essa ministração em áudio, né? Vai ser editada aqui. Vou entregar, vou tirar um pouco a qualidade do áudio para ver se eu consigo enviar. Tá? Aí vai compartilhar o áudio. Aí vai lá, escreve leilalima.com ou missionária Leila Lima pela misericórdia para ouvir as pregações do canal Antiga, que é leilalima.com, né? Aí você vai lá, escreve leilalima.com para ouvir as ministrações antigas, tá? Deus abençoe e até semana que vem, se assim Deus permitir. Ah, só avisando, semana passada foi repostagem, né? Porque eu fiquei com um probleminha de garganta, não consegui ministrar. Geralmente, quando eu tenho um problema de coluna, eu consigo ministrar de boa, porque eu faço tudo deitada. Igual agora, deitada para poder ministrar. Muito problema de coluna, não ia conseguir sentar. Mas aí veio a dor de garganta, misericórdia, aí não tem como. Aí me travou porque eu não pude falar, tá? Aí semana passada, infelizmente, não pude estar com vocês, tá? Mas estava em oração, orando por todos aí, tá? Muita gente, né, tentou falar comigo, eu não consegui gravar um áudio, gente, por causa da dor de garganta. Não conseguia falar, tá? Deus abençoe. Até a semana que vem, se assim Deus permitir. Beijo.